Boa noite! Já estamos aqui abrindo o nosso Diálogos Viva Melhor da Practi Consultoria. Obrigado aos que estão chegando. Oi, Fefe. Muito bom. Boa. Bem-vindos à Practi Consultoria, nossos Diálogos Viva Melhor. Estamos aqui já aguardando a entrada do nosso convidado especial da noite de hoje. Aliás, já está conosco. Boa noite, Fábio. E aí, Miquate? Boa noite. Miquate. Muito bom, Miquate. Pode chamar de Miquate ou tem que ser mais formal? Não, Miquate mesmo, é Miquate e a gente explica para a turma assim, sem problema, vai gerar curiosidade. A gente explica, Tá claro. É um prazer, grande amigo. Vamos lá, sabe, gente. sabe que eu estava fazendo um teste agora há pouco Ah, com o Fabrício. Eu estou aqui no escritório da Brale, né? E aham, aí eu queria entrar pelo computador, né? Porque eu tive que fazer aqui uma gambiarra para poder colocar o celular. E aí ah. a gente entrou numa live ali. Ele fez uma live e eu tentando pedir para entrar no computador. Não tem o botão, é só no celular mesmo. Você tinha razão, viu? É verdade, né? Na verdade, eu devo isso ao Fernando, meu sócio, que está acompanhando aqui, porque eu fiz a mesma pergunta a primeira vez. Ele disse, olha, eu acho que não, mas a gente ficou nessa, sabe? Eu acho que não, a gente procurou alguma coisa, mas definitivamente é no celular. E outra, tem uma grande vantagem o celular. A câmera, normalmente as câmeras do celular são muito melhores. Isso é um toque da Priscila, minha filha. Diz que Olha aí. celulares são melhores também por causa das câmeras, né? Mas olha Bom, lá, temos aqui nós vários estamos já. assessores de sociais aí tecnológicos. Que bom, viu? Porque se depender de mim, ia estar ruim. A gente tem que acompanhar tudo, sem dúvida, né, Fábio? Bom, Pois já bem. estamos aqui no ar, já estamos no ar há alguns minutos, o nosso Diálogos Viva Melhor, temos já pessoas entrando, aqui eu vi aqui o Edu Frois, aí, olha, não perdeu a chance não, né? Tem mais pessoas entrando. Então, olha, bem-vindos a todos à Practi Consultoria, neste canal Diálogos Viva Melhor. Nós iniciamos isto no mês passado, com um foco em sempre trazendo informações sobre como viver melhor, e o primeiro foco foi saúde mental, inspirados pelo Janeiro Branco, né? Fizemos lives com profissionais, tanto como o bem-estar do paciente e papel do líder, e vamos continuar agora com profissionais também, mudando um pouco o foco agora para equilíbrio. E é o que estamos inaugurando hoje aqui, por isso trouxemos especialmente para vocês o nosso amigo e profissional de altíssimo nível, o Fábio Fedose, que vai nos responder as perguntas e vai interagir em algum momento, claro, com todos vocês aí, atendendo as perguntas de vocês. Lembrando que o Fernando, que é o meu sócio, ele está acompanhando também esta live para dar um suporte nas perguntas e todos os outros detalhes que a gente precisa lidar. Mas, mais uma vez, obrigado a todos vocês pela presença. Obrigado a você, Fábio. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo profissional de alto nível. Você sabe que isso é muito relativo, né? Então, a gente tem aí uma legião. Eu convidei o pessoal da família, o pessoal do escritório para entrar aí para prestigiar a nossa live. Sem dúvida. Bom, como você diz, relativo, isso a gente já conhece cientistas que dizem tudo uma teoria da relatividade, não é isso?
Mas lembra, o mesmo cientista que disse sobre isso, ele fala também outra coisa. Sobre o equilíbrio, é que nem andar de bicicleta, é manter-se em movimento. E você, Fábio, é um exemplo disso. Você, no nosso tempo, já jornadas juntos de trabalho intensas, você tem mostrado que você definitivamente não para e você gosta de fazer com que as pessoas também sigam esse ritmo. Isso é muito bom. E é por isso que nós te convidamos. Altíssimo nível, não só por esse propósito, mas porque você é graduado em administração de empresas, com especialização em finanças, não é? Hoje você é diretor executivo da Abrale, que é uma associação de pacientes de um grande renome no Brasil e no exterior, toda a parte internacional. Há 15 anos você atua com este setor, terceiro setor, né? Que além da gestão administrativa, Fábio, de pessoas da organização, você atualmente é responsável também pelas áreas de políticas públicas, advocacy, pesquisa e também um projeto que chamamos de Rede da Aliança Latina. Esta Rede da Aliança Latina, ela tem uma projeção para todos os países da América Latina e também alguns da Europa, tem um impacto de quase 12 bilhões de pacientes, ou seja, realmente um grande impacto dessa parte da atividade de apoio às associações de pacientes. E o outro projeto que eu gostaria de citar aqui da Abrale é o TJCC, Todos Juntos contra o Câncer, que já vem, é um movimento que já está consagrado e reconhecido por várias entidades, não é? De tanto brasileiros como internacionais, e todo ano vocês fazem esse trabalho de integrar as responsabilidades, integrar os agentes de mudança para a saúde, e focando, claro, no câncer. Então, você tem essa grande responsabilidade, Fábio. Realmente, para nós, é um orgulho, uma honra trazer você para cá, para que a gente possa ouvir de você questões específicas sobre equilíbrio. Afinal de contas, grandes responsabilidades merecem grandes atividades, principalmente sobre equilíbrio. Então, nossa primeira pergunta, Fábio, considerando toda essa complexidade que você trabalha com a associação de pacientes, cuidando de todo um lado operacional, de pessoas e tudo, e que não somente no Brasil, mas também para o impacto internacional, como você busca esse equilíbrio no seu dia a dia? Bom, primeiro, obrigado aí, hein, Ricardo. Você fez a lição de casa e conhece muito bem a Abrale, né? Conseguiu apresentar os principais projetos estratégicos aí com muita propriedade, né? E sem dúvida nenhuma, né? Para a gente conseguir fazer a gestão de uma organização como a Abrale, que tem aproximadamente 70 colaboradores, já são 18 anos defendendo aí a causa dos direitos dos pacientes oncológicos, mais especificamente câncer de sangue, mas no movimento Todos Juntos contra o Câncer a gente acaba expandindo isso e com um grupo muito maior, um grupo colaborativo, são quase 200 organizações que fazem parte do movimento Todos Juntos contra o Câncer, e isso está estruturado em grupos de trabalho, e são mais outras tantas pessoas aí desenvolvendo esse trabalho. E sem dúvida nenhuma, o equilíbrio ele é muito importante, e focando na sua pergunta, pensando mais na questão pessoal, eu acho que o equilíbrio ele está principalmente no diálogo dentro da sua vida, né? Na negociação e no diálogo dentro daquele ambiente que você tem a sua vivência. Eu sou um cara casado, tenho 3 filhos, né? 2 filhas e um filho, e eu preciso ter muito equilíbrio para fazer essa gestão dentro de casa. É muita negociação com a minha esposa, né? Para eu poder ter os meus momentos de escape, né? Poder fazer a minha prática de esporte, que eu gosto tanto, que né, eu surfo, como você sabe, então eu preciso de uma cumplicidade dentro de casa para que alguém cuide das crianças e eu poder fazer essas minhas atividades. E, obviamente, tudo isso, né, esse equilíbrio emocional, pessoal, que eu tenho o privilégio, eu sempre falo que eu sou um cara muito privilegiado, e com isso eu exercito muito a gratidão. E a gratidão em todos os sentidos, pelas pessoas ao meu redor, pela espiritualidade, pelo privilégio que eu tenho, né, de poder ter uma família com 3 filhos saudáveis, educados,
respeitosos. Então, eu acho que isso até colabora para o equilíbrio, né? Você ter esse sentimento de gratidão. E, obviamente, pela sorte de eu ter toda essa situação de privilégio. Então, basicamente, o que eu faço ali, pessoalmente, é a questão de equilibrar a minha alimentação, né? E equilibrar não é você só ter uma alimentação saudável. Equilibrar é exatamente você ir para um lado e para o outro, né? Comer um chocolate de vez em quando, mas também ter uma verdura, uma salada na mesa, né? Equilibrar é você não ser um viciado em prática de esporte, por exemplo, só pensar no corpo e essas coisas. Equilibrar é você, de vez em quando, claro, você praticar atividades físicas, mas de vez em quando você se dá o luxo de dar uma espreguiçada no sofá, né? Ter um tempo de ócio, você poder fazer algumas coisas que não são as melhores práticas aí. Equilíbrio é você também ter um relacionamento dentro da sua casa que não seja também tudo mil maravilhas, né? Você não pode querer sempre fugir dos conflitos, né? E das discussões e de diálogos às vezes complicados. Então você tem que estar aberto a esse tipo de diálogo, a negociação, e tudo isso daí acaba dando um equilíbrio na sua vida. Nem tudo para o céu e nem tudo para a terra, não é verdade? Tem razão, é isso o equilíbrio, né? Ou seja, a gente parte do princípio que o equilíbrio sempre tem duas partes, e essas duas partes, como uma balança, você precisa contrabalanceá-las e seguir em frente, né? Você citou algo, acho que para todos nós que estamos aqui ouvindo, você citou uma habilidade fenomenal, na minha opinião. A questão do diálogo interno com você e com a sua família. Essa questão da gratidão também você reforça muito para nós, porque se a gente consegue conquistar coisas na vida, não é? Galgar, então hoje você tem uma posição de muito respeito, de muito reconhecimento, de alto nível, a gente deve isso à nossa família, ao nosso entorno, às nossas amizades, que por muitas vezes entendem por que estamos e por que não estamos aí. Isso faz parte do equilíbrio, né? E elas compreendem. Então, obrigado, Fábio, por nos lembrar que a gratidão é sempre uma competência que a gente deve praticar e nos manter em movimento, como diria o Einstein, né? O equilíbrio é manter em movimento, sem dúvida. Bom, você cita, então, a questão organizacional, a questão da sua família, a questão do seu hobby, o esporte, o surfing. Aí, surfistas que estão por aí, tem um grande mestre aqui, viu? Eu já vi, eu estive ao lado dele, mas não com uma prancha, mas sim com uma gaita. Enquanto você fazia o seu surf, eu estava do lado de lá na areia tocando a minha gaita. Mas, enfim, a gente procura equilíbrio de todas as formas. Você mostrou, então, essa complexidade, como você lida pessoalmente com isso, né? Agora, Fábio, por que o equilíbrio é importante para a organização? Você já tem uma experiência de 18 anos, ou seja, com a Abrali, você se dedicou com grande profundidade para esta empresa, para o desenvolvimento organizacional dela, e naturalmente você acompanha do cerne, da fundação, tudo o que tem acontecido e até chegar a essas mais de 70 pessoas que hoje estão trabalhando nessa empresa. Por que o equilíbrio é importante para a organização? Pois bem. É, bom, são vários fatores que definem equilíbrio dentro de uma organização. Que definem não, mas que você precisa manter o equilíbrio, né? E alguém numa posição de administrador, de gestor, é responsável exatamente por esses fatores. Então, veja, hoje a Abrali tem aproximadamente 40 projetos, né, que a gente desenvolve. E a gente só consegue desenvolver esses 40 projetos graças a uma estrutura que permite suportar 70 pessoas. Eu não conseguiria desenvolver 40 projetos com 5 pessoas ou com 10 pessoas, né? Então, isso daí faz parte da administração de recursos humanos, né? Então, sempre muito importante quando você define um plano, traça uma jornada, olha para o horizonte,
e consegue enxergar onde você quer chegar, você precisa definir quais são as ferramentas que você vai utilizar para chegar até onde a sua visão alcança, não é verdade? Então, esse é um dos fatores que você precisa pensar dentro de uma organização como equilíbrio. As atividades que você quer desenvolver, os projetos que você quer desenvolver e quanto de recursos humanos você precisa para desenvolvê-los. Outro ponto muito importante de equilíbrio dentro da organização, e isso é crucial, né, também para todas as organizações, é a questão orçamentária, né? Você também precisa pensar quanto de recurso você, no nosso caso, o terceiro setor, né, quanto de recurso você precisa captar para poder desenvolver aquele projeto. Então é feito um planejamento, define-se quantas pessoas você precisa e quais são os perfis dessas pessoas também, para se conseguir atingir os resultados daquele projeto que você quer desenvolver e também quanto de recurso financeiro. Então, o planejamento ele é muito importante para você poder começar essa empreitada já pensando neste equilíbrio, né? Porque a chance que você tem de ter um projeto mal sucedido sem entrar nele com um planejamento tanto financeiro, como de recursos humanos, como de qualquer outro tipo de recurso que você precise para desenvolvê-lo, a chance de insucesso é muito grande, né? Então, hoje, e eu sempre falo aqui para a equipe, né, é melhor perder 5 horas de planejamento durante essa fase antes de iniciar o projeto, do que perder o projeto inteiro depois que você já deu os primeiros passos, né? A gente sempre, eu gosto muito de projeto piloto, então de começar pequeno para depois a gente escalar e expandir os nossos projetos. Um projeto muito interessante que a gente começou agora recentemente é um projeto de teleconsulta, que veio, inclusive, de uma forma favorável diante dessa pandemia, né? O próprio CFM não permitia que os médicos pudessem realizar consultas com os pacientes por meio de internet, videoconferência, enfim. A partir do início da pandemia, o próprio CFM soltou ali uma resolução permitindo esse tipo de interação por uma questão de segurança do paciente e dos profissionais da saúde. E logo veio, né, essa possibilidade da gente desenvolver um projeto como esse. A gente está numa fase piloto desse projeto. Então, conseguimos uma parceria para uma tecnologia que faz todo o registro do prontuário eletrônico, prontuário médico do paciente. Conseguimos também contratar 2 médicas, né, parceiras já da Brale, que estão iniciando esses atendimentos com os pacientes, e o nosso projeto piloto prevê atender 20 pacientes. E depois que a gente atender esses 20 pacientes, a gente dá uma pausa, analisa, né, verifica quais foram os aprendizados durante esse período, o que a gente precisa melhorar com relação a sistema, com relação à anamnese, com relação à infraestrutura. E então, a nossa meta é fazer o atendimento de 1.000 pacientes, né? Então, a gente já vai para uma segunda etapa. Faz primeiro essa análise de 20 e depois vai para um segundo momento. Eu acho que ainda no ponto profissional, né, pensando na questão da organização, as pessoas é um fator interessante também de equilíbrio, né? Você veja que nós temos pessoas dos perfis mais diferentes aqui dentro da organização. Não adianta você querer ter uma equipe somente técnica, né? Porque você vai conseguir desenvolver, atingir alguns resultados em determinados projetos, como, por exemplo, projetos de pesquisa que a gente desenvolve aqui, que é o Observatório de Oncologia, que eu preciso de pesquisadores que estão ali fazendo mineração de dados no DataSUS, e de fato é um perfil muito técnico, mas eu preciso também de pessoas de relacionamento, e que nem sempre se combinam, né? Nem sempre a gente tem o mesmo perfil, esses dois perfis numa única pessoa, né? Então,
exemplificando os nossos projetos de políticas públicas e advocacy, o que eu preciso ali são pessoas de relacionamento, que estão conversando com o governo, que estão conversando com os médicos, que estão conversando com todos os stakeholders envolvidos na oncologia, aqui no nosso caso, exatamente para construir pontes, exatamente para poder mostrar quais são os objetivos que a gente tem com relação à melhoria da atenção oncológica no Brasil, e o relacionamento, nesse caso, é muito importante. Então, aí também entra o equilíbrio. E isso corrobora para o trabalho em equipe. Eu tenho boa parte da equipe com um perfil mais técnico e parte da equipe com um perfil mais de relacionamento, né? E aí a gente procura, né, chegar num equilíbrio aí para atingir os objetivos. Maravilha. Excelente resposta e como você mostra a dinâmica, né, e essa complexidade que você lida com foco para manter o equilíbrio dentro da organização, nesse caso, a Abrali, né? Antes de te prosseguir, para as pessoas novas que entraram agora há pouco, estamos conversando aqui no Diálogos Viva Melhor, com foco em equilíbrio, o papel do líder, com o nosso amigo Fábio Fedozzi, que é diretor executivo da Abrali e Abraça também, e são organizações de apoio ao paciente. Então, ele está nos comentando hoje, agora há pouco, como ele lida com ou seja, qual é a importância do equilíbrio para esta organização, que ele partou desde os recursos humanos até os recursos financeiros, de captação de recursos, a dinâmica, a expectativa de projetos, né? Isso é importante para quem possa lidar com essas pessoas, e individualmente também com as pessoas, para que se entenda como trabalhar com diferentes pessoas, logra-se o equilíbrio, né? Essas diferenças acabam somando bastante. Então, esse é o nosso bate-papo hoje. E antes da próxima pergunta, gostaria de lembrar a vocês que estão nos assistindo que pode já fazendo suas perguntas. O Fábio está nos motivando, está nos fazendo pensar em muitas coisas com as informações profissionais e pessoais que ele está nos trazendo também, e também sobre a experiência dele. Tá? Então, façam suas perguntas, a gente vai anotar aqui que daqui a alguns minutinhos a gente vai abrir a sessão de perguntas para os nossos seguidores, certo? Fábio, muito bem, você explicou a dinâmica, por que é importante para a organização trabalhar com equilíbrio, né? E ainda mais temos que considerar o impacto do que nós podemos chamar de objetivo, do propósito dessa empresa, é atendimento, ou seja, de dar atenção e apoio a pacientes, né? E pessoas já por si só estão procurando o equilíbrio. Então você entra na vida dessas pessoas para ajudá-las a manter esse equilíbrio. Eu acho isso realmente um papel glorioso, um papel de muito de muito valor, porque são pessoas que normalmente não têm nem condições financeiras ou até psicológicas, e você, com a Brali, vocês conseguem atender. Isso é genial. Agora, para isso, a gente precisa de bastante equilíbrio, como você falou. Então, como você tem lidado com o equilíbrio desta organização? Sabemos que são mais de 70 pessoas, impacto no Brasil 26 mil pacientes que estão hoje recebendo os serviços diretos da Abrali, e dentro do projeto da Aliança Latina, da rede da Aliança Latina, esse impacto vai para 12 milhões de pacientes, sempre na foco na área oncológica ou câncer de sangue, como você mencionou. Como você lida com o equilíbrio de uma organização, de uma responsabilidade tão grande? Acho que o nosso principal desafio, exatamente para propor esse equilíbrio, é entender todo o cenário da oncologia, né? E no caso da Aliança Latina, o cenário das pessoas com doenças crônicas. E aí a gente expande aí para toda a área da saúde, né? Você sabe que eu sou um aficionado por produtividade e eficiência, né? Então quero fazer sempre mais com menos. Acho que dentro da organização especificamente, você poder colaborar para o desenvolvimento de melhores processos é muito importante para esse equilíbrio de trabalho, porque o que a gente percebe é que sempre tem novos desafios chegando, a cada ano mais pessoas são diagnosticadas, nem sempre a gente consegue acompanhar o número de atendimentos que a gente recebe todos os dias, todos os meses, todos os anos, com a infraestrutura da nossa organização. Então,
contratar novas pessoas para poder fazer esse atendimento. Então, o segredo é tentar fazer mais com menos. E aí a gente entra aí nas questões relacionadas a processo, né? A tecnologia está aí para nos ajudar com isso. A gente já teve algumas empreitadas aí com não muito sucesso, né? Então, a inteligência artificial e chatbot. Há 2 ou 3 anos atrás, a gente tentou fazer uma implementação de um sistema de chatbot específico para paciente de mieloma múltiplo para atender lá suas necessidades. A grande vantagem do chatbot é que ele atende 24/7, né? Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo momento a pessoa entra ali no site. Mas o chatbot ainda está longe de ser humanizado, né? E um paciente com, com câncer, ele precisa desse atendimento humanizado, né? Ok, avançamos ali com o projeto, verificamos que tinha algumas questões técnicas que não estavam atendendo às nossas expectativas, então vamos deixar ele um pouco de lado, vamos tentar outras alternativas. Passaram-se aí 2 anos durante todo esse processo, e agora, no início da pandemia, todo mundo de home office, precisávamos fazer com que as pessoas continuassem sendo atendidas pela nossa equipe, só que a nossa equipe estando em casa. Uhum. Por incrível que pareça, não somos uma empresa de tecnologia, né? Mas a gente conseguiu virar essa chave do analógico para o digital em uma semana, né? Então, em uma semana, toda a equipe de apoio ao paciente, toda a equipe da Brale, na verdade, estava em casa, com notebook, quem tinha notebook, quem não tinha emprestou do outro, porque trabalhava com desktop aqui na organização, algumas pessoas muito colaborativas. A gente tem uma equipe muito sensível, né, e realmente alinhada com os propósitos da organização. Então, quem tinha notebook pessoal falou, olha, eu não preciso do meu notebook, então eu empresto para outra pessoa que de repente não tem em casa e eu vou trabalhar esse período com o meu notebook, e foram lá, cada um para sua casa. E aí, iniciamos um atendimento por WhatsApp, né? Na verdade, a gente já tinha um atendimento por WhatsApp, mas tínhamos um celular aqui na Abrale e ficava ali no apoio ao paciente. E aí o paciente podia mandar lá, a gente divulga esse número, o pessoal mandava ali, e quando era alguma coisa do jurídico, e o WhatsApp e o celular estava com o assistente social, passava assim, né, de mão para mão, assim, ó. Então, ó, é uma questão jurídica, responde aqui, é outra questão. E aí, com a pandemia, não dava mais para fazer isso. O celular vai ficar com uma única pessoa, a gente tentou ativar lá o WhatsApp Web, enfim. E aí a gente descobriu uma ferramenta que consegue fazer esse direcionamento, né? Então vem aí a tecnologia para prover este equilíbrio. E o equilíbrio em que sentido? Eu tinha uma pessoa todo o atendimento. Pelo WhatsApp, e claro, se ela não tinha condição de resolver aquela questão, precisava passar para psicólogo ou para o advogado ou para a advogada. Caiu aí, Ricardo? Você está aí? Então, de volta. Vamos lá, estão de volta. Parei no advogado, quando você estava no advogado. Aí te ouvi. Agora estou te ouvindo muito bem. Tá bom. Então agora a gente está num processo de implementação de uma ferramenta que chega tudo num único número, a gente consegue integrar isso no nosso sistema CRM, que é uma tecnologia que a gente tem, e direciona os atendimentos em forma de chamado, né? Então, com isso, eu consigo tornar o nosso atendimento mais eficiente, né? O WhatsApp veio também para tornar esse atendimento mais apropriado e, na verdade, mais moderno, né? Diante das necessidades que a sociedade como um todo tem. Né? Acho que nem pizza, mas hoje o pessoal pede por telefone. Né? Já tem a pizzaria, tem um número de WhatsApp, você manda lá uma mensagem, o pizzaiolo lá recebe essa mensagem, confirma, te manda um link do
do Pix, né, ou um QR Code do PicPay ou de qualquer plataforma aí de pagamento, você faz o pagamento, ele percebe ali e beleza. Então, tudo isso melhorou muito a eficiência. Os serviços para o paciente, né? Também, eu disse aqui no começo da nossa conversa, essa questão da gente poder implementar um projeto de teleconsulta, né? Então, também traz maior equilíbrio para o atendimento ao paciente, que antes era feito totalmente presencial e agora ele pode ter esse tipo de atendimento. E, para finalizar aqui e complementar essa questão, todos os serviços que a gente acaba oferecendo para o apoio ao paciente que acaba fechando um ciclo, né? A gente tem aqui pessoas que atendem o paciente para tirar as dúvidas a respeito do tratamento, do diagnóstico. O diagnóstico de câncer é uma tragédia familiar. Ninguém está preparado para receber um diagnóstico de uma doença grave como essa, que ainda existe um tabu, que é um atestado de morte, mas hoje novas tecnologias já comprovadas, a gente, dependendo da situação, do tipo do câncer, do momento do diagnóstico, a gente chega a ter 85%, 90% de chance de cura daquele paciente. Então, a gente tem esse trabalho de desmistificar, de dar essa informação para que o paciente tenha coragem, né, de poder enfrentar esse tratamento. O atendimento psicológico, então, também é uma questão muito importante dentro dessa situação de tratamento oncológico. A orientação jurídica, nem sempre o direito do paciente ele cai no colo dele. Então, às vezes ele tem que brigar por acesso, pelo tratamento, enfim, por uma série de questões. Às vezes o paciente tem um plano de saúde, o plano de saúde não quer pagar o exame ou não quer pagar o tratamento, né? A gente tem um índice de resultado muito grande com isso, a gente nem entra com ação judicial, nada disso. A gente manda um ofício, né? Manda uma carta ali para o plano de saúde, e quando isso é assinado por um advogado, o tratamento já é outro. Né? Imediatamente ele já fala, não, a gente vai atender o paciente, está tudo certo. E por último, e não menos importante, o atendimento nutricional, que é muito dentro do processo, né, do paciente que está fazendo um tratamento de quimioterapia, enfim, ele está nutrido adequadamente, porque isso vai fortalecer todo o organismo dele para ele poder suportar aquele tratamento que não é um tratamento fácil, né? Então, a gente acaba fechando um ciclo e a gente entende que tudo isso acaba gerando um equilíbrio para que o paciente tenha a melhor qualidade de vida e consiga alcançar a cura. Bom, Fábio, fabulosa essa tua resposta com informações e experiências de como lidar, como atender expectativas dos pacientes. São os que buscam as respostas, buscam o apoio da Abrali. Né? É fabuloso o que você disse de usar a tecnologia, o que você tem alcance de ponta, para que possa ser operado isso, para que essa missão seja cumprida, né? E que você possa dizer por cada uma das etapas, cada uma das células ou das áreas que atendem esses pacientes, elas estejam comprometidas para isso, né? Fabuloso, e não há dúvida por que a Abrali é o que é hoje, com tamanha expressão e com tamanho respeito, não somente pela parte científica, pela classe científica, como também toda a parte governamental, decisor, né, que toma as decisões para o melhor dos pacientes, né? Agora, tudo isso, claro, gera tensão, né, Fábio? Tudo isso gera estresse, tudo isso gera, dentro da organização, uma série, assim como qualquer empresa que tem que lograr os seus objetivos, né? Umas empresas querem fechar suas vendas, seus objetivos semanalmente ou mensalmente, outras empresas de serviços querem atender, trazer novos serviços, desenvolver novos atendimentos, uma série de coisas, mas que geram tensão. E aqui tem uma pergunta aqui de um nosso que está acompanhando nosso diálogo, Fábio, e eu acho que está bem dirigida para você. Ela diz assim, ó, qual a importância do planejamento e organização para o gerenciamento do estresse e manutenção do equilíbrio pessoal? Importância, planejamento, organização, gerenciamento do estresse e manutenção do equilíbrio pessoal.
Por que ser planejado e ser organizado? É, é, bom, eu acho que tudo aquilo que chega de surpresa gera estresse, né? Eu não sou um cara que gosta de surpresa, né? Uhum. Eu gosto de saber aquilo que pode vir a acontecer. Claro, as surpresas acabam acontecendo. Mas você ter uma agenda, você ter uma organização pessoal, você saber no início da sua semana, por exemplo, como que vai ser aquela sua semana e já estar preparado para aquilo, né? Eu acho que isso com certeza vai gerar muito menos estresse. Isso pessoalmente, isso vai refletir na sua vivência, com as pessoas que você se relaciona e, enfim. Voltando lá à questão de relacionamento e diálogo, né? Então a gente tem um papel fundamental na gestão desse estresse. E a sua organização e o seu planejamento, ele acaba contribuindo, eu acho que 100% para isso, né? Eu posso dar aqui alguns exemplos. O exemplo mais recente, você me convidou para a gente participar aqui dessa live. Eu pude me preparar, né, para a gente poder bater esse papo aqui. Eu marquei reunião hoje até às 18 horas, então das 18 até às 19 eu já estava a postos aqui para a gente poder Focado. bater esse papo, focado nisso daí, e eu não fui pego de surpresa, né? Se de repente você me liga, fala, Fabio, eu marquei uma live com uma outra pessoa, ela faltou, e você poderia entrar aqui de última hora para a gente não deixar aqui a audiência, as pessoas que entraram aqui na mão, isso com certeza geraria um estresse, né? E em todos os sentidos, na sua vida pessoal, profissional, você não pode deixar para pensar no almoço na hora do almoço. Se você, agora em home office, né? Quando a gente estava aqui no escritório, hoje eu estou no escritório, né? Mas não tenho vindo para cá todos os dias. Eu só pensava no almoço na hora do almoço. Na hora que dava meio-dia, meio-dia e meia, uma hora, né? Normalmente eu acabo almoçando mais tarde. Eu pegava o meu crachá, a minha carteira, descia ali para a rua, ia aqui no restaurante mais próximo, fazia o meu pedido, comia e voltava para o escritório. Hoje, em home office, eu preciso ter um outro planejamento. Eu preciso, no final de semana, pensar no supermercado, que eu vou precisar comprar, os itens que eu vou precisar comprar, para fazer o meu cardápio durante a semana. Então, a hora que dá. Bom, como eu disse no começo aqui, eu sou privilegiado, né? Então, a minha esposa está em casa lá e ela que cuida dessa parte. Mas eu percebo isso nela, né? Dando o exemplo dela. A hora que dá 11 horas da manhã, ela já tem que começar a pensar no almoço, né? Se ela vai ter que descongelar alguma coisa, se ela vai ter que começar a cozinhar um feijão, e aí às vezes até antes do que isso, para que tudo esteja pronto ali na hora do almoço. Então, total importância do planejamento, da organização para a gestão do estresse. Excelente. Bom, sem dúvida, quem fez essa pergunta é porque está buscando novas orientações ou novas maneiras, né, de poder lidar com esse gerenciamento de estresse e equilíbrio, o equilíbrio pessoal. E você citou aí coisas interessantes, particulares, pessoais da sua família. Até me deu um panguinho de fome aí, dizendo que uma hora, um momento, a gente tem que cozinhar, tem que se preparar para as coisas. Mas você tem razão. Preparação é tudo, e até mesmo para lidar com o acaso. Né? Ou seja, sempre vamos ter situações de acaso. Mas se você está bem amparado pelo seu planejamento, pelas suas informações básicas, pode ajudar. É isso que você está nos dizendo, Fábio. E realmente isso é essencial. E você agora falou sobre home office, sobre trabalhar em casa, trabalhar de uma forma diferente. E já que tocou nesse assunto, Fábio, qual é o maior desafio para você conseguir o seu equilíbrio? Hoje, né? Dentro de tudo que está acontecendo, qual é o maior desafio? E olha que sabemos que você gosta de desafios, mas não deixam de ser desafios. Então vamos lá. O maior desafio para manter o equilíbrio. É, eu acho que a negociação sempre é o maior desafio, né? O primeiro desafio da negociação é você estar aberto a negociações. Você não existe uma verdade absoluta. O que existe é pontos de vistas diferentes,
né? Então, o maior desafio que eu vejo, não é só meu, eu acho que é o desafio de todo mundo, né? A gente tá preparado para argumentar e para conseguir colocar de forma clara o nosso ponto de vista, mas o mais importante é estar disposto a escutar, entender o ponto de vista da outra pessoa, seja na sua família, seja na sua equipe, né? Acho que isso é, é o essencial para você buscar o equilíbrio na sua relação, né? Tanto pessoal como profissional. Afinal de contas, a vida é feita de relações, né? Uhum. Ninguém consegue viver numa bolha. Você depende de uma equipe, você depende. Veja, se a minha equipe estiver fazendo o trabalho bem feito, se eu conseguir ter uma boa negociação com eles a respeito do que precisa ser feito, do que eles gostam de fazer, né? E isso também é um ponto importante no equilíbrio. Você sempre tem que proporcionar para sua equipe e para você também fazer aquilo que você gosta de fazer, mas também aquilo que precisa ser feito. Às vezes você não gosta de fazer aquilo que precisa ser feito, mas se você consegue equilibrar isso, o jogo segue, né? Você consegue é, buscar o equilíbrio, né? E se você está fazendo algo que de repente precisa ser feito, que você não gosta de fazer, você está fazendo com que outra pessoa que poderia também estar fazendo isso não o fizesse. E naquele momento estivesse fazendo aquilo que ela gosta de fazer. Então a negociação sempre vai ser o maior desafio de toda a humanidade, né? Guerras poderiam ter sido evitadas por diálogo e negociação. Se você está disposto de abrir mão de algumas coisas, se você está querendo algumas coisas, se você busca algumas coisas, você tem que estar disposto a abrir mão também de algumas coisas, né? E esse é o jogo do ganha-ganha, né? Uma boa negociação não é a negociação que só um lado acaba ganhando, né? Então, você vê até relação de grandes empresas com pequenas empresas e que espremem. Isso antigamente acontecia muito. Você via uma montadora de automóveis que comprava a arruela de uma metalúrgica pequena e espremia ela no preço, o máximo que podia, porque a visão dela era o lucro a qualquer custo. Passava um tempo, aquela empresa falava: eu quero vender para essa montadora, é uma grande empresa, isso me dá fluxo de caixa e tudo mais, mas é um modelo insustentável. Em algum momento aquela empresa lá vai quebrar, né? A pequena empresa. E a grande empresa vai ter que buscar um novo fornecedor, que talvez não tenha a mesma qualidade, que vai ter um processo ali de desenvolvimento, né, de aprendizado e tudo mais. Então, eu sempre digo, a melhor negociação é aquela que as duas partes saem felizes, e não aquela que você conseguiu tudo aquilo que você queria, né? Ter tudo aquilo que você quer, com certeza não é o melhor caminho. Você tem que doar um pouco também, abrir mão também de algumas coisas que você quer. Estamos ouvindo de Fábio Fidozzi, diretor executivo da Abrale Abrasta, associações de apoio ao paciente, quais são os desafios para manter o equilíbrio. Estamos ouvindo dele sobre como a negociação é importante, um diálogo de ganha-ganha, essas são as mais potentes, potencializam o equilíbrio e o bem-estar. Também uma coisa interessante que friso bastante que você fazer o que você gosta, mas também aprender a fazer aquilo que você não gosta momentaneamente. Sempre é algo que aprender a coisas novas, ou pelo menos deixar que o outro que gosta daquilo fazer. Muito boas dicas, Fábio. Aliás, todas as informações e experiências que você está nos trazendo hoje, riquíssimas. E para que a gente vá fechando o nosso bate-papo de hoje, tudo tem o seu tempo limite, tudo tem o seu planejamento, não é, Fábio? Verdade. A próxima pergunta e última é a seguinte: estamos em pandemia, estamos convivendo com uma série de fatores novos. Você está super plugado em tecnologia, você está super responsável em sensibilizar ou manter a sensibilidade de uma equipe para atender um cliente especial, que são pacientes de doenças raras. Então, tudo isso faz parte de um estresse e estamos convivendo com tudo isso dentro de uma pandemia. Para o que você diria que seria importante hoje para uma vida melhor para as pessoas
estando em pandemia. O equilíbrio, desculpe, o equilíbrio não é para a vida melhor das pessoas em época de pandemia. De forma geral, acho que isso todo mundo disse, mas é uma grande verdade, né? Mesmo você estando na sua casa, cuide da sua cabeça e cuide do seu corpo. Então, acho que isso vai trazer o seu equilíbrio. O seu corpo estando bem, a sua cabeça estando bem, consequentemente, você vai transmitir isso também para as outras pessoas que você se relaciona. Uma coisa importante, a gente se preocupou muito aqui com a equipe no início dessa pandemia. Na verdade, eu fui o primeiro que reclamei. Uma coisa teoricamente simples, que é a estrutura de trabalho, né, que você tem dentro da sua organização, como que você vai transferir isso para a sua casa. Tem algumas regulações aí de departamento pessoal, regras do Ministério do Trabalho, eu nem lembro o nome aí das certificações, CPGM, algumas coisas assim. Se a Beth estiver nos ouvindo aí, ela pode colocar aí no chat. Mas que ele diz sobre ergonomia, né? Sobre iluminação e tudo mais. Então, na sua casa, procure manter também esse ambiente. Na minha primeira semana de trabalho, a minha cadeira do jantar lá em casa, a cadeira que eu tenho em casa, é uma cadeira de madeira, super desconfortável. Você ficar 1 hora sentado ali naquela cadeira é ok. Mais do que isso, você já começa a ficar numa situação desconfortável. Eu vim aqui para a Brale, falei, vou pegar a minha cadeira e vou levar para minha casa. Mas eu falei, bom, isso deve ser uma necessidade de toda a equipe. Então eu já pedi, durante as reuniões de equipe, eu falei, pessoal, quem precisar, quem não tiver essa infraestrutura em casa, por favor, pegue a cadeira e leve ali para a sua casa, né? Só vai anotando, vai avisando o Departamento de Recursos Humanos, a Beth, né, para que ela faça esse controle, porque no final da pandemia tem que devolver a cadeira, tá? Não é presente, é um empréstimo. E eu percebi que tantas outras empresas fizeram isso também. Mas a gente não esperou começar essa onda, a gente já teve essa percepção e já fez tudo isso. Eu quero aproveitar a oportunidade, quando a gente fez a nossa reunião de briefing, né, sobre a live, porque foi planejada essa live, né, você pediu para eu fazer uma listinha de orientações para ter uma vida equilibrada. E eu fiz a minha lição de casa. Então, Opa! acho que para responder essa pergunta, eu queria ler essas. Foram 6, né? O desafio era colocar 6 orientações para ter uma vida equilibrada. Posso ler aqui? Claro que sim, acho que uma você já deu. Cuide do seu corpo, da sua cabeça. Você já deu algo assim, mas vamos lá. Queremos Talvez, ler, queremos talvez, ouvir. talvez a maioria aqui, ó, no nosso diálogo eu já tenha falado, tá? Mas essa primeira aqui com toda certeza. Então vai lá. A primeira é: tenha uma agenda organizada com as suas atividades e compromissos da semana, inclusive os pessoais. Né? É muito importante que você coloque na agenda também os seus compromissos pessoais. Eu tenho muitos compromissos. A minha agenda, sim, ela é pintada de segunda a domingo, né? Totalmente, assim, eu uso o G Suite, né? O Gmail, então a minha agenda lá, ela é toda pintada. E tem a cor do profissional e tem a cor do pessoal. Então, isso me ajuda muito, né, nessa gestão de estresse e poder ter esse equilíbrio, inclusive na construção da agenda, né? Então, eu não coloco mais reuniões do que eu suporto numa semana dentro da minha agenda. E fazer essa organização me ajuda a ter esse equilíbrio. Número 2, encare desafios. Você se sentirá orgulhoso de você mesmo ao superá-lo. Né? Então, sai da zona de conforto. Pense qual vai ser o seu próximo desafio. Eu estou falando desafio em todos os sentidos. Pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser de aprendizado, de capacitação, aprender uma nova língua, enfim. Encare desafios. O tempo, pensando em aprendizado e treinamento, o tempo, ele passa a todo momento. Às vezes a gente fala, olha, eu vou treinar para correr uma maratona. Poxa, mas hoje eu só consigo correr 3 quilômetros e a maratona são 42 quilômetros.
Se você já corre 3, com o passar do tempo você vai conseguir correr 4, e depois 5, e depois 6, e o tempo vai passar. E vai chegar o momento que você vai conseguir correr essa maratona. E você vai ficar orgulhoso de você de ter assumido esse desafio e ter conseguido romper essa barreira. 3. Converse com seus colegas de trabalho. Não queira fazer tudo sozinho. A vida digital também permite o trabalho em equipe, né? Foi uma coisa forçada, que existia muito preconceito das empresas com relação ao trabalho remoto, ao trabalho digital. Algumas empresas mais modernas praticavam isso. Aqui na Abrale mesmo, a gente praticava isso, mas com alguns departamentos, algumas pessoas. Eu mesmo sempre dizia, olha, o apoio ao paciente não pode fazer home office, porque o apoio ao paciente é uma área de atendimento. Não dá para fazer home office. Os pacientes vêm aqui até a sede, né? Então não tem como. Veio a pandemia, a gente teve que fazer de uma forma ou de outra, né? Então eu tive que mudar a minha linha de pensamento e o meu preconceito com relação a essa questão. E hoje está todo mundo de home office. A minha experiência com relação a 2020, a gente conseguiu atingir os resultados esperados, a gente conseguiu manter um nível de produtividade esperado, a gente conseguiu fazer as reuniões de equipe, a gente conseguiu se comunicar. Tem N ferramentas aí para comunicação. O WhatsApp hoje se tornou uma ferramenta corporativa, né? Todo mundo se comunica lá de uma forma muito rápida e de forma conveniente, né? Porque às vezes eu ligo para você, é um momento que você não pode me atender. Então você vai lá e me derruba a ligação. Se eu te mando uma mensagem, na hora que você puder, você vai escutá-la, você vai ler e você vai responder. E aí a gente consegue se comunicar ao mesmo tempo com várias pessoas. Isso torna muito eficiente todo esse processo aí de comunicação. 4. Cuide de algo ou de alguém e procure estar próximo de pessoas que possam cuidar de você. Isso é o berço do equilíbrio, não é verdade? Então, é o doar e receber, né? Então, isso é muito importante. Eu cuido de criança, de mãe, de esposa, de peixe. Só não tenho cachorro, gato, essas coisas, porque já tem bastante gente sendo cuidada lá em casa, né? E ao mesmo tempo eu recebo esse cuidado, né? Dos meus filhos, da minha esposa. O peixe está meio não querendo cuidar muito, não. Com o peixe eu ainda não consegui avançar nessa questão dele me cuidar. 5. Tenha um hobby. Fazer algo que você realmente gosta tem um efeito poderoso no seu bem-estar e fortalecimento para encarar os desafios. Isso, na minha vida, é primordial. Eu já surfo há 25 anos, não comecei criança. Minha mãe, meu pai não tinha casa na praia, então praia não era um lugar que eu frequentava assim desde pequenininho. Fazia lá as farofas, né, os bate-voltas, aquela coisa. Mas depois dos 18 anos eu tive a oportunidade pude comprar um carro, comecei a trabalhar muito cedo, você sabe disso, Ricardo. Então, fiz lá minhas economias, tal, pude comprar o carro e falei, para a praia e eu vou. Né? E sempre gostei desse lifestyle, do surf, da natureza, de estar ali perto do mar, enfim, tudo isso sempre me deixou muito feliz. E eu percebo no surf uma válvula de escape assim sensacional. Eu volto assim de uma sessão de surf renovado. Né? Isso se aplica para corrida, para jogo de xadrez, para uma pizzaria, né? Tem gente que a válvula de escape é uma pizzaria, então pede uma pizza lá tal, e fala, nossa, estou satisfeito, enfim. Procure fazer algo que realmente você gosta e coloque isso dentro da sua rotina. E por último, e talvez o mais importante de todos, trate as pessoas como você gosta de ser tratado. Né? O respeito, a empatia, a reciprocidade, a gratidão, tudo isso é muito importante. Então, nunca trate uma pessoa diferente da forma como você gostaria de ser tratado. E aceite
se o contrário não for verdade. Você não sabe em que situação aquela pessoa está, né? Às vezes a pessoa te xinga no trânsito. Outro dia mesmo, né? Eu estava lá no trânsito, eu dei uma fechada no cara, mas assim, foi muito sem querer. E o cara me xingou ali de tudo que foi nome. Outro dia, já faz um tempo isso, na verdade, né? Me xingou lá de tudo quanto é nome. Eu pedi desculpa, ele continuou xingando e tudo mais. Na hora, até me veio uma vontade de falar: "Ô, vai se danar, bicho. Tá, foi sem querer, eu não vi, né? Tô pedindo desculpa e tudo mais." Mas depois eu pensei: coitado, ele precisava extravasar. De repente a questão não foi a fechada, né? Talvez. é, seja uma outra situação, ele está estressado com uma outra situação, enfim. Então, caso não te tratem do jeito que você gostaria de ser tratado, não desista. Continue tratando as pessoas do jeito que você gosta de ser tratado. É isso, foram as 6 orientações aqui para ter uma vida equilibrada. Fábio, magníficas. Principalmente essa última que você citou, trate os outros, os seres humanos, como você gostaria de ser tratado. A tua cena da fechada e a resposta que você poderia ter dado e não deu, ou seja, você não desistiu, continua tratando outra pessoa, fez parte, então, dos 6 orientações que o Fábio nos traz para que a gente possa ter uma vida equilibrada e uma vida melhor, claro, sem dúvida. Fábio, muito obrigado por essas 6 orientações e as outras perguntas que você respondeu aqui com tamanha amabilidade, tamanha profundidade e esse senso positivo que você tem, que sempre admiro muito. Você sabe disso, eu sempre curti bastante. E hoje você revelou de onde você traz essa energia, de onde você potencializa esse lado positivo. É o seu hobby. E você nos motivou. Pense em todos os hobbies, tudo aquilo que você gosta de fazer. Até comer uma pizza é um belo de um hobby. Fazer pizza também, quantos fazem isso como hobby, né? Fazer para os outros, etc. Enfim, procure aquilo que você gosta de fazer e faça com muita paixão. Fábio, só você mesmo para nos dar essas dicas de hoje. Hoje que estávamos concentrados com diálogos Viva Melhor em Equilíbrio, vimos a palavra do líder sobre qual é a responsabilidade, qual é o papel do líder para poder conviver, para poder oferecer equilíbrio dentro de uma organização que o Fábio está trabalhando atualmente e com todas as pessoas que ele tem responsabilidades, né? Este ciclo de diálogos Viva Melhor, hoje estamos na nossa quinta jornada, na quinta live. Trouxemos para vocês, até o momento, profissionais da saúde e profissionais também de organizações, como é o caso do Fábio, para nos trazer essa visão sobre o líder. Então, Viva Melhor é isso. Viva Melhor é a gente procura um foco, já falamos de saúde mental, hoje falamos de equilíbrio e quem sabe que vamos trazer para vocês amanhã. Fábio, muito obrigado por este tempo conosco, por esse carinho todo e obrigado a todos que também estiveram até este momento conosco. Estaremos mais vezes aqui. Mas, Fábio, vamos trazer você mais vezes, viu? Adoramos todo esse contexto, toda essa coisa positiva para nós. Muito obrigado, Fábio. Obrigado você, Ricardo. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Quero mandar um beijo especial aí. Tinha um momento que dava para ver quem estava entrando aqui. Depois eu não consegui mais ver. Mas a dona Vitorina, que é uma guerreira, ela é voluntária aqui da Brale e paciente também de linfoma, em remissão, está curada, está super bem e é uma queridíssima, sempre aí acompanhando e levando o nome da Brale para os 4 cantos do Brasil, principalmente lá para o norte. Ela é de Belém do Pará. Um agradecimento especial também para toda a equipe da Brale aí que pôde assistir aí essa live, né? Eu vi também algumas pessoas aí que entraram, o Eduardo, a Thaís, enfim. E um beijão para minha Cuti, que é a minha filha linda, maravilhosa, Giovana, também uma baita de uma profissional, está começando agora aí a carreira, sempre me pede uns conselhos, é uma menina super estudiosa. Eu sou suspeito, né, para falar. Pai é sempre babão, né, Ricardo? A sua também é show de bola, né, Ricardo? Muito, muito. Então, sempre, demais. Um beijão. Eu sou super fã dela. Ela também me ajuda muito no meu desenvolvimento, né? Por incrível que pareça, ela tem 22 anos, né? E eu peço muitas vezes conselhos para ela.
em como lidar com situações, com desafios organizacionais, pessoais, enfim. Então, essa troca sempre é muito importante. Deve ser ela aí que está mandando um monte de coraçãozinho aí. O coraçãozinho eu consigo ver. Do paizão. Tá ótimo. Tá bom. Obrigado por nos Obrigado, lembrar Ricardo. esse papel de pai. O meu sócio, Fernando, está acompanhando isso também, concorda muito com você, É isso certamente. aí. Tá bom? Tá bom. Bom, um beijão para você, para todos vocês. Sucesso e equilíbrio e muita saúde para todos. Felicidades. Obrigado. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado. É isso aí. Peraí, vamos lá encerrar o vídeo. Agora tem que ir para partes antes